O sistema solar está repleto de objetos misteriosos que vêm de todos os lugares. Em outubro de 2017, pesquisadores no Havaí avistaram um objeto misterioso que apelidaram de Oumuamua. Isso significa um visitante de uma terra distante em havaiano. Ou é uma vaca realmente grande. Ele seguiu uma órbita de escape, literalmente escapou da atração gravitacional de seu planeta, como se jogasse uma bola no espaço para nunca mais voltar. Isso significa que essa coisa estranha veio de algum lugar fora do nosso sistema solar. Havia muitas teorias sobre o que era, desde um simples asteroide até uma espaçonave extraterrestre. Os cientistas até pensaram que se tratava de um pedaço de gelo de nitrogênio de um planeta parecido com Plutão. Seu formato estranho só aumentava o mistério. As grandes mudanças nas curvas de luz mostram que esse objeto poderia ser alongado como um tubo ou mais plano como uma panqueca. Oumuamua não se comportava exatamente como um cometa ou um asteroide. Os cometas são gelados e formam caudas brilhantes quando passam perto do Sol, enquanto os asteroides são basicamente apenas rochas e não formam caudas. O Oumuamua não tem cauda e não libera gás, como eu, mas também não é uma rocha comum. Sua superfície é muito brilhante, quase como um metal polido. Quando passou pelo Sol, ele acelerou, como se tivesse um foguete. E não foi a gravidade do Sol que deu a Oumuamua esse impulso repentino. Os cientistas não têm certeza do que causou isso. Então, o que era aquela coisa? Após anos de estudo, os cientistas agora acham que o Oumuamua é provavelmente um cometa com hidrogênio congelado em sua superfície. Esse hidrogênio reagiu com a luz solar, acelerando o cometa e mudando sua trajetória. O Oumuamua provavelmente obteve todo esse hidrogênio por ter sido exposto a toneladas de raios cósmicos por um longo período. Ele também adquiriu uma bela coloração vermelha por causa deles. Oumuamua era um visitante de um sistema solar jovem e caótico, onde colisões e migrações acontecem o tempo todo. Esses sistemas geralmente lançam muitos objetos pequenos ao redor. Ele pode ter sido empurrado por um planeta como Júpiter, cuja gravidade é tão insanamente forte que pode arremessar coisas enormes para o espaço sideral. A mesma coisa acontece com frequência com os cometas aqui. Oumuamua já deixou nosso sistema solar, embora objetos semelhantes nos visitem algumas vezes, cerca de uma vez por ano. Para saber mais sobre esses hóspedes misteriosos, os astrônomos planejam enviar uma sonda para perseguir Oumuamua. Usaremos as órbitas da Terra e de Júpiter para lançá-la com velocidade suficiente para alcançar o cometa, mas alguns dos visitantes inesperados ficaram um pouco mais. Em outubro de 2019, o telescópio espacial Hubble da NASA tirou uma foto de um cometa azulado arrastando poeira e gás. Na época, ele já estava no sistema solar, a cerca de 418.429.440 quilômetros de distância da Terra, em algum lugar entre Marte e Júpiter. Vimos a poeira brilhante ao redor dele, mas ainda não pudemos ver seu núcleo, pois ele é muito pequeno. Bem, pequeno é relativo aqui. Esse objeto tem cerca de 975 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de 9 campos de futebol. Em 22 de março, imagens do Hubble mostraram que um pequeno fragmento do cometa se separou do núcleo. Isso significa que o cometa é muito ativo, ao contrário do Oumuamua. Ao observá-lo melhor, descobrimos que o núcleo é uma mistura solta de partículas de gelo e poeira. Sua superfície também é muito semelhante às outras, com áreas ásperas e coberturas lisas de detritos gelados e empoeirados. O cometa foi descoberto por um astrônomo amador, Gennady Borisov, por isso recebeu o nome de Cometa 2I Borisov. Parabéns! Os cientistas confirmaram rapidamente que ele veio de fora do nosso sistema solar. E essa coisa com certeza era um turista entusiasmado. Viajou a uma velocidade vertiginosa de cerca de 177.028 km por hora. Isso é rápido o suficiente para circundar a Terra 4 vezes em apenas uma hora. Essa visita foi fascinante por vários motivos. A maioria dos cometas em nosso sistema solar vem do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é uma região do espaço além da órbita de Netuno. É como um grande e distante anel ao redor do Sol, repleto de muitos objetos pequenos e gelados. Todos eles são pedaços antigos remanescentes da época em que nosso sistema solar ainda era muito jovem. A nuvem de Oort é muito mais distante. É como uma bolha gigante ao redor do sistema solar, também repleta de objetos gelados muito antigos. A maioria dos cometas de longo período vem de lá. Mas de onde veio o cometa 2I Borisov? Ainda não sabemos ao certo. Os cientistas dizem que ele provavelmente se formou em outro sistema estelar, que pode ser mais novo ou mais velho que o nosso sistema solar. Seria estranho se houvesse uma terceira opção, NASA.
De qualquer forma, ele pode ter sido expulso de seu sistema natal, assim como o Oumuamua. Embora o cometa 2I Borisov seja pequeno demais para manter sua própria atmosfera, ele desenvolveu um coma quando se aproximou do Sol. Coma é um nome engraçado para aquela bela nuvem brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo do cometa. Ela se forma quando o calor do Sol faz com que o gelo do cometa se vaporize, liberando poeira e gás no espaço. Essa era mais amigável que a Oumuamua e nos deu mais tempo para estudá-la. Como resultado, aprendemos mais sobre suas características únicas e interessantes. Por exemplo, ela nunca interagiu com outra estrela. Mas, infelizmente, Borisov também teve que partir. Agora ele está em um caminho que o levará de volta ao espaço interestelar. No entanto, há muitos outros visitantes por vir, e você já deve ter ouvido falar desse. O Grande Cometa de 1996. Era assim que chamávamos o cometa Hyakutake. Ele também recebeu o nome do astrônomo que o descobriu, Yuji Hyakutake. Em uma bela coincidência, ele foi descoberto na véspera do Ano Novo. Em 25 de março de 1996, essa coisa passou incrivelmente perto da Terra, a apenas 0,1 unidade astronômica de distância, um pouco mais longe do que a Lua. Ela passou sobre o Polo Norte. Esse foi um dos encontros de cometas mais próximos em 200 anos. Ele era visível em todo o mundo e parecia muito brilhante e bonito no Sol, estendendo-se amplamente. E não permaneceu por apenas uma noite, ficou cada vez mais visível durante março, tornando-se um dos objetos mais brilhantes no céu noturno no final do mês. O cometa só desapareceu completamente no final de maio. Trata-se de um cometa de longo período, o que significa que ele leva centenas de anos para orbitar o Sol. A última vez que o visitou foi há cerca de 17 mil anos, e agora seu período orbital aumentou para 70 mil anos. Mas não fique chateado, há outros cometas que iluminarão nossos dias e noites. Além disso, alguns objetos espaciais preferem ficar por aqui por mais tempo. Há um asteroide com um nome multissilábico cujo esforço para pronunciar está acima do que me pagam para trabalhar aqui. Esse nome em havaiano significa o Travesso de Júpiter. Felizmente os cientistas tiveram piedade de nós e o apelidaram de BZ. Ei, acho que posso agradecer por isso em nome de todos os outros narradores. Obrigado. É um asteroide pequeno com apenas 2,9 km de diâmetro. Pelo nome, você pode imaginar que ele compartilha uma órbita com Júpiter. Mas há um detalhe interessante. O asteroide se move na direção oposta, o que é conhecido como órbita retrógrada. O asteroide incomum foi descoberto em novembro de 2014. Ele orbita o Sol por cerca de 11 anos e 8 meses, às vezes passando por dentro e por fora da órbita de Júpiter. Ele tem sido assim há pelo menos 1 milhão de anos, e permanecerá assim por mais 1 milhão. Mas por que ele se move de forma tão incomum? O BZ pode, na verdade, ser um imigrante interestelar. Talvez ele tenha passado pelo nosso sistema solar há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, na época em que o Sol estava se formando. Em seguida foi capturado pela gravidade, mas salvou sua órbita oposta. Ou talvez tenha vindo da nuvem de Oort. Então ele poderia obter sua órbita estranha do misterioso planeta 9, um planeta hipotético que se acredita existir em nosso sistema solar muito além de Netuno. De qualquer forma, esse asteroide nos dá mais informações sobre a história do sistema solar e como os materiais orgânicos podem chegar até nós vindos do espaço sideral. Em um dado momento, há milhares de objetos em nosso sistema solar que vêm do espaço sideral. Eles permanecem aqui por diferentes períodos de tempo, mas às vezes temos sorte, e eles acabam nos ensinando muito sobre o espaço interestelar. O Telescópio Espacial James Webb, ou JWST, é como o melhor paparazzi intergaláctico. Ele tira fotos de algumas das celebridades mais famosas do universo. Estrelas, galáxias, exoplanetas, o que você quiser, o James Webb registra. Portanto, se você é um fã de famosos cósmicos, vamos dar uma olhada em algumas dessas melhores imagens repletas de astros. A nebulosa Carina. A imagem da nebulosa com o belo nome Carina foi publicada em 12 de julho. O JWST capturou uma linda visão dela, localizada a cerca de 7.500 anos-luz da Terra. Apelidada de penhascos cósmicos, trata-se de fato de um viveiro de estrelas jovens, algumas das quais são várias vezes maiores que o nosso Sol. A nebulosa Carina é um espetáculo celestial localizado na constelação de Carina, ao sul. Ela é realmente enorme, com aproximadamente 260 anos-luz de diâmetro. As estrelas maciças em seu interior são tão brilhantes e quentes que criam uma nuvem brilhante de gás e poeira ao seu redor.
É um local que também contém nuvens rodopiantes de gás e poeira onde novas estrelas estão nascendo. O gás entra em colapso sob seu próprio peso, torna-se mais quente e mais denso, e tudo isso acaba levando à criação de novas estrelas. Entretanto, a nebulosa Carina não é apenas um local pacífico de formação de estrelas. Tem alguns dos eventos mais destrutivos do universo, que criam ondas de choque enormes que obliteram tudo em seu caminho. Muito caótico e legal. O Quinteto de Stefan. Essa imagem também foi publicada em 12 de julho. O Quinteto de Stefan é um grupo visual de 5 galáxias localizadas a uma distância enorme de nós, cerca de 290 milhões de anos-luz na constelação de Pégasus. É como uma reunião de família cósmica. Todas essas galáxias estão ligadas umas às outras e interagem entre si de maneiras interessantes. Estão se puxando e puxando umas às outras com sua gravidade, trocando constantemente gás e poeira. Essa interação faz com que algumas delas colidam e se fundam, o que pode criar todos os tipos de efeitos interessantes, como explosões de formação de estrelas e supernovas. Graças ao James Webb, podemos ver ondas de choque, caudas de maré e outros detalhes surpreendentes sobre essas galáxias. Suas interações criam uma visão impressionante que podemos ver nesse registro. Júpiter. E aqui está o nosso velho amigo gigante. Essa imagem foi publicada pela NASA em 22 de agosto. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e conhecido por suas muitas luas e suas belas nuvens rodopiantes. Mas também tem um sistema de anéis, assim como Saturno, que são formados por minúsculas partículas de poeira que o orbitam. Eles são muito menores e menos visíveis do que os de Saturno, mas ainda assim muito bonitos. Júpiter também tem auroras, que são exibições de luzes coloridas que ocorrem na atmosfera. Elas são causadas por partículas carregadas do vento solar que interagem com o campo magnético do gigante gasoso. Assim como na Terra, elas podem ser vistas perto dos polos, mas são muito mais brilhantes e intensas do que as nossas. Podemos até ver esse show de luzes maluco do espaço. E agora, finalmente conseguimos capturar essa visão deslumbrante. A foto do James Webb mostra as auroras de Júpiter, seus anéis e até mesmo 2 luas, a Malteia e a Drastéia. É incrível como elas são brilhantes e claras nessa imagem. A galáxia Cartwheel. A NASA divulgou essa em 2 de agosto, mostrando a galáxia Cartwheel, algo como roda de carrinho na tradução. O nome se deve ao seu formato. Ela se parece com uma roda ou não? Trata-se de uma massa gigante rodopiante de estrelas, gás e poeira, localizada nas profundezas do espaço. Tem o formato de um catavento, com longos braços em espiral. Eles são mantidos juntos pela gravidade da região central, que abriga um buraco negro supermassivo. Mas essa galáxia é um pouco diferente de suas parentes espirais. Se formou quando uma menor colidiu com uma maior, criando uma onda de choque que se propagou pelo gás e pela poeira. Com certeza teremos que visitar esse lugar algum dia. Deve ser uma viagem alucinante. Galáxia Espiral M74. E aí vem outra espiral. A NASA divulgou esse registro em 22 de julho. O James Webb teve que fazer a observação através de camadas espessas de poeira e gás para ver esse belo aglomerado de estrelas. A M74 pertence a uma classe especial de galáxias espirais conhecida como de grande design. Isso significa que seus braços espirais são perceptíveis e claramente delineados. Todos os tipos de coisas incríveis estão acontecendo dentro das galáxias espirais. Supernovas, estrelas nascendo em nuvens de gás e poeira e muitas outras maravilhas cósmicas. O gás e a poeira incandescentes, as estrelas brilhantes e os padrões rodopiantes dos braços espirais fazem delas alguns dos objetos mais impressionantes do universo. Bem, podemos ver isso claramente no exemplo da M74. A nebulosa da Tarântula. Essa imagem da nebulosa com o nome assustador de Tarântula foi publicada em 6 de setembro. Cobre até 340 anos-luz de diâmetro, uma distância enorme. Graças a esse clique, os astrônomos descobriram novas estrelas jovens que antes estavam envoltas em poeira. A nebulosa da Tarântula está localizada a 160 mil anos-luz de distância de nós, na Grande Nuvem de Magalhães. É a maior e mais brilhante região de formação de estrelas do grupo local, as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea. O nome vem de sua forma, que se parece um pouco com as pernas de uma grande tarântula. É uma vasta região do espaço, com cerca de 1000 anos-luz de diâmetro e lar de algumas das estrelas mais maciças e luminosas do universo.
Um dos motivos pelos quais a nebulosa da Tarântula é interessante para os cientistas é sua composição, que está próxima das regiões de estrelas do meio-dia cósmico, o chamado estado do nosso universo quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos. Naquela época, a formação de estrelas estava em seu auge. Graças ao telescópio Webb, podemos estudar melhor essa galáxia e descobrir como era o nosso universo em seu auge. Anéis de Netuno. Essa foto foi publicada em 21 de setembro de 2022. Nela, podemos até ver 6 pequenas luas próximas ao planeta, com Tritão brilhando intensamente no canto superior esquerdo. Você não achou que era o Sol, né? E sim, Netuno também tem anéis. Eles são como o acessório cósmico definitivo, acrescentam um toque de glamour e estilo ao planeta. Mas, ao contrário de algumas joias terrestres, são feitos de pequenas partículas de poeira em vez de diamantes e ouro. Há 5 anéis conhecidos ao redor de Netuno: Gale, Le Verrier, Lassell, Arago e Adams. Os cientistas acreditam que eles são relativamente jovens, muito mais do que o nosso sistema solar, e também do que, por exemplo, os anéis de Urano. Provavelmente foram criados quando uma das luas internas de Netuno se aproximou demais do planeta e foi despedaçada pela gravidade. Não os víamos tão brilhantes desde que a Voyager 2 passou por ele em 1989. Portanto, essa é uma ótima oportunidade para dar uma olhada mais de perto neles. Os Pilares da Criação. Esse registro foi publicado em 19 de outubro. Os Pilares da Criação ficaram famosos graças ao telescópio Hubble, mas essa imagem é muito exuberante e muito mais detalhada. Essas colunas, localizadas na nebulosa da Águia, têm cerca de 5 anos-luz de altura, o que é muito, muito longo, e se parecem com algumas formações rochosas majestosas, só que muito mais transparentes. Assim como um típico cenário de filme de Hollywood, são cheias de ação e efeitos especiais. São o lar de alguns dos processos mais dramáticos do universo. O gás e a poeira estão entrando em colapso sob sua própria gravidade, formando aglomerados que acabarão se tornando estrelas. O local está repleto de radiação intensa, jatos de partículas de alta energia e supernovas. É como uma versão cósmica de Survivor. E se isso não fosse assustador o suficiente, aqui está outra foto publicada pela NASA em 19 de outubro. Foi compartilhada logo antes do Halloween. Aqui, os pilares parecem uma mão sinistra tentando alcançar algo. De qualquer forma, todas essas imagens nos proporcionam uma visão verdadeiramente inspiradora. Elas nos lembram da incrível complexidade do universo e das coisas incríveis que estão acontecendo, mesmo nos cantos mais escuros e remotos do cosmos. Esperamos que o telescópio James Webb continue a nos surpreender no futuro. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar. Era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.
Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas ou mesmo anos que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa.
O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7 milhões e meio de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide.
Ela coletou algumas amostras e em seguida foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol.
Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A câmera de energia escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. O telescópio espacial Hubble foi colocado em uma órbita baixa da Terra em 1990. Se você pensar bem, ele teve mais de 30 anos de experiência observando vários objetos espaciais. Foi nomeado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble e foi construído pela NASA. Também faz parte de um grupo de dispositivos chamados de Grandes Observatórios da NASA, junto com o Observatório de Raios Gama Compton, o Observatório de Raios X Chandra e o Telescópio Espacial Spitzer. O telescópio espacial Hubble foi construído para explorar o universo e responder a algumas de suas maiores questões, como a maneira como as galáxias se formam e evoluem e como o próprio universo mudou ao longo do tempo. O telescópio fez várias descobertas importantes, inclusive fornecendo evidências da existência da matéria escura e ajudando a determinar a taxa de expansão do universo. Uma das imagens mais famosas tiradas pelo telescópio espacial Hubble são os Pilares da Criação. É uma foto de uma região da nebulosa da Águia onde nascem novas estrelas. A foto, tirada em 1995, mostra enormes pilares de gás e poeira elevando-se acima da nebulosa. Tornou-se uma das imagens mais icônicas do universo. O telescópio espacial Hubble continua operando e fazendo importantes descobertas científicas, apesar de algumas dificuldades técnicas iniciais. Em 1993, foi descoberto um problema no espelho principal do telescópio, que afetou sua capacidade de focalizar a luz corretamente. Uma missão de reparo foi enviada ao telescópio em 1994 para corrigir o problema, e desde então o telescópio continuou a funcionar perfeitamente. Uma das descobertas mais interessantes feitas por esse incrível telescópio é realmente muito recente. Um relatório baseado nos dados do telescópio espacial Hubble mostra que há um leve brilho no espaço ao redor do sistema solar que não pode ser explicado por nada que saibamos existir. Como ainda não descobriram a fonte, os astrônomos chamam esse brilho misterioso de luz fantasma. Sabemos que essa luz não vem de estrelas ou galáxias próximas ao sistema solar, nem vem da poeira no plano do sistema solar. Os pesquisadores não têm certeza de qual é a fonte da luz, mas acham que podem ser pequenas partículas de poeira e gelo deixadas por cometas. Mas é apenas uma teoria que não foi confirmada. Quando estudamos o universo, frequentemente encontramos coisas brilhantes como planetas, estrelas e galáxias. Mas de vez em quando descobrimos alguma luz vindo de lugares onde não esperávamos vê-la, como entre os planetas. Essa luz pode estar vindo das profundezas do nosso sistema solar e pode ser um novo fenômeno que não foi estudado antes. Em outras palavras, pode haver algo no centro de nossa galáxia que produz muita luz. A nave espacial Voyager 1 também capturou imagens mostrando muita luz vinda da borda do nosso sistema solar. Como não percebemos isso até agora? Bem, porque a maior parte da luz nas fotos tiradas pelo telescópio Hubble vem de coisas próximas à Terra. Mas as pessoas geralmente ignoram essa luz porque estão interessadas em coisas como estrelas e galáxias que estão mais distantes. Na verdade, nunca examinamos de perto a quantidade de luz no universo e de onde ela vem. Os cientistas têm usado o Hubble para encontrar galáxias fracas que podem ter sido perdidas antes e que podem ser a fonte desse brilho fraco. Eles descobriram que não existem galáxias suficientes para explicar a luz extra no céu. Não é muita luz, é como o brilho de 10 vagalumes, mas isso não a torna menos importante. Mostra que podemos estar perdendo alguma coisa. Vejamos outras descobertas importantes que fizemos com a ajuda do Hubble, como a matéria escura, que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seu efeito na gravidade. Ela representa cerca de 23% do universo. Observando como isso afeta a luz, o telescópio Hubble ajudou a fazer mapas 3D de onde está a matéria escura. Esses mapas mostram que a matéria escura parece estar ficando mais grumosa com o tempo, o que significa que ela se comporta de maneira muito semelhante à gravidade.
O telescópio Hubble também descobriu 2 luas em torno de Plutão, chamadas Nix e Hydra, e estudou a mudança da superfície do planeta anão. Além disso, foi encontrada a massa do planeta Eris, que é maior que Plutão. Isso ajudou os cientistas a perceber que pode haver objetos semelhantes no cinturão de Kuiper, uma região fora do nosso sistema solar. Isso levou Plutão a ser reclassificado como um planeta anão. Outras observações desses objetos distantes podem nos ajudar a entender a evolução do nosso sistema solar. Explosões de raios gama são as mais poderosas do universo, e por muito tempo ninguém sabia de onde vinham. O Hubble nos ajudou a descobrir que essas explosões ocorreram em galáxias com muitas estrelas e poucos elementos pesados, o que sugere que as explosões de raios gama acontecem quando grandes estrelas colapsam em buracos negros. Essas galáxias têm muitas estrelas grandes que se desintegram rapidamente, e as estrelas de lá não têm muito material pesado, então podem se transformar em buracos negros. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. O Hubble capturou todo o evento em detalhes como um jornalista habilidoso. O impacto quebrou o cometa em vários pedaços pequenos, o que resultou em outras 21 colisões visíveis. O maior impacto criou uma bola de fogo e uma mancha escura na superfície de Júpiter. As observações do Hubble não apenas despertaram o interesse público nos impactos cósmicos, mas também forneceram novos insights sobre a atmosfera de Júpiter. Para avançar com nossa lista de descobertas feitas pelo telescópio Hubble, precisamos falar também sobre buracos negros. Eles são pontos no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem a luz consegue escapar dela. A gravidade se torna tão forte que a matéria fica exprimida em um espaço muito pequeno. Sabemos que isso pode acontecer quando uma estrela, como o Sol, se aproxima do fim de sua vida. No início de sua vida, o hidrogênio de uma estrela inflama em seu núcleo denso e quente. Por causa da gravidade, ele tenta atrair sua própria massa para um ponto minúsculo. Contanto que tenha a energia gerada pela fusão do hidrogênio, ela também faz o movimento contrário, empurrando a energia para fora. Se olharmos dessa forma, a vida de uma estrela depende de um delicado equilíbrio entre essas forças, que pode durar milhões ou até bilhões de anos. Uma vez esgotada essa energia, a única força que resta é a da gravidade. Então, algumas estrelas se tornam buracos negros. Como a própria luz não pode escapar de sua atração, não podemos visualizar os buracos negros. Para o olho humano, eles são invisíveis. Precisamos de ferramentas especiais e telescópios únicos para nos ajudar a localizá-los no universo. O Hubble descobriu que a maioria das galáxias com uma protuberância central de estrelas provavelmente tem buracos negros supermassivos. Também notou uma forte conexão entre os tamanhos desses buracos negros e suas galáxias hospedeiras, o que pode nos ajudar a entender como o universo mudou ao longo do tempo. Mas o que é um buraco negro supermassivo? Você pode perguntar. Vá em frente, pergunte. Bom, é um buraco negro muito grande normalmente encontrado no centro de uma galáxia. É milhões ou mesmo bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Esses buracos negros são tão poderosos que podem engolir estrelas e até galáxias inteiras. Os cientistas ainda estão explorando esses objetos misteriosos, mas acreditam que eles desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Antes do Hubble, não sabíamos realmente quantos anos tinha o universo. Muitas vezes essa dúvida levava a estranhos paradoxos, como aquele em que as estrelas descobertas pelos astrônomos eram mais velhas que o próprio universo. Mas ao descobrir a taxa aproximada na qual o universo está se expandindo, o Hubble nos ajudou a diminuir sua idade, cerca de 13,75 bilhões de anos. Tentar descobrir a idade exata do universo é uma questão importante, porque a maioria dos astrônomos pensa que o universo não existe desde sempre, mas apareceu em uma bola de fogo muito quente e densa chamada Big Bang. Eu não estava por perto para saber.